Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Nunes, bem-vindos ao canal Um Novo Capítulo. No vídeo de hoje eu vou contar o meu testemunho de como e o que deu, né, como essa história se resolveu quando eu tive com pedra nos rins com 15 anos de idade, né? E hoje eu trouxe a minha mãe, convidada especial de hoje, porque ela vai explicar mais essa área da biologia que eu aprendi, né, porque eu não me dou muito bem com biologia. Então ela vai explicar melhor pra vocês conseguirem entender, né? Então, tudo começou quando eu tinha 15 anos, 2019, dia 5 de julho. Eu comecei a sentir uma dor nas costas e aí eu no começo pensei que fosse às vezes cólica menstrual, mas também podia ser dor muscular, né? Que a gente também pensou, tinha essa possibilidade. Porque a dor não estava forte. Ou vesícula. E vesícula também podia ser, né? A dor não estava forte e todo mundo sabe que cólica nos rins é considerada uma das piores dores, então a gente nem tava, pensando que ia ser isso, porque não tava forte, tava só incômodo mesmo. E como começou de manhã, continuou até a noite, o dia inteiro, a gente começou a ficar preocupado. Então eu tomei um remédio, um analgésico pra tirar a dor, e a dor continuou, aquele incômodo. Então foi quando eu estava pronta no carro, prestes a ir para um evento com amigos da igreja, que a gente falou, não, vamos levar mesmo pro hospital, porque se você passar mal lá, piorar, aí vai ser pior. Então fomos eu, meu pai e minha mãe pro hospital Instituto dos Rins, que é especialista nessa área, né? Já pensando que poderia ser isso mesmo, porque se tinha piorado. E aí chegando no hospital, no pronto-socorro, o médico, né, o doutor que tava de plantão, olhou pra mim e falou assim, não, você não tá com pedra nos rins, pode ser realmente uma dor muscular, porque eu tava, conversando normalmente, tava tranquila, não tava com cara de quem tá passando mal de pedra nos rins. Maquiada, arrumada, Maquiada. sorridente. Cheguei lá simpática, falei, oi doutor. Aí ele falou, mas só por precaução, eu vou dar uns exames pra você, pra gente realmente confirmar, pra já tirar essa dúvida. E aí a gente fez os exames e deu que eu tinha não só um, mas alguns cálculos nos dois rins, né? E aí minha mãe vai explicar o principal que me levaria a, ter que fazer uma cirurgia, né? Bom, a gente marcou uma consulta com o Dr. João Batista e aí ele fez esse desenho para nós, né? O cálculo da Beatriz era de 7 milímetros e ele estava posicionado nessa região. O doutor me explicou que o canal, ele é permitido passar um cálculo até 5 milímetros e no caso dela, como era de 7, não tinha como ele passar. E também a posição que ele estava complicava mais ainda para ele poder descer até o canal. Então, ele já deixou agendado, até comentou que ia ter internação, tinha que fazer exames. Mas como era início das férias da Beatriz e como não tinha como o cálculo descer, ele falou, não, vamos passar essas férias e quando for em agosto a gente retoma, né, faz os exames para fazer a cirurgia, que é aquela cirurgia realizada com o vídeo, que vai até o cálculo e com o laser ele destrói o cálculo, né? Então nós marcamos essa nova consulta para agosto. Estava marcada a consulta, mas o final de semana antes da consulta, Beatriz passa mal para valer. Pois é, esse um mês que eu tive praticamente de repouso, eu não sentia assim dor, só de vez em quando, mas não era nenhuma dor igual falavam, né? Até que o médico passou remédio pra falar assim, se você sentir uma crise, se você ter algum dia uma dor muito forte, então você toma esse remédio. Então eu não tava precisando, tava tranquilo, não era uma cirurgia de urgência, por isso que a gente ficou mais tranquilo, né, nessa época. Mas no dia 17, Foi dia 17. 17 de agosto, uns 2, 3 dias antes da consulta que a gente tinha marcado, aí começou uma crise daquelas que eu tive que ir pro pronto-socorro, tomar remédio na veia, vomiteira de dor. Uma tragédia. E aí a gente falou, então se a gente já vai pra consulta, vamos ver o que aconteceu, né? Porque, lembrando de um detalhe, as crises são o quê? Quando você tem uma dor forte, né, no rim. Só que a dor é causada porque a pedra está andando, está se movimentando. É justamente machucar, né, os seus órgãos, machucar lá dentro.
Então, toda dor que tem quando é pedra nos rins, não é porque a pedra às vezes ainda tá no rim, é porque ela realmente está se movimentando. Ou às vezes você já até expeliu alguma pedra, né, algum cálculo. O médico até falou a possibilidade da primeira vez que eu senti dor, né, aquela vez que a gente descobriu, eu poderia ter expelido um cálculo pequenininho, porque tinha outros de 1 milímetro, meio milímetro, por aí. Mas essa realmente era maior e não tinha como ela andar sozinha, né? E aí, o que a gente descobriu na cirurgia, na consulta? Pois é, aí fizemos uma nova tomografia, né, para saber como é que estava. E a pedra de 7 milímetros tinha andado, ela estava no canal. Então, aqui na tomografia comenta sobre isso, né? Como ele já estava no canal, então o médico resolveu fazer uma tentativa. Ele falou assim, não, nós vamos fazer o seguinte, vou passar uma medicação para Beatriz para que seja dilatado o canal e a pedra possa descer, né? E aí ele deu 10 dias. Nesses 10 dias eu tinha que já preparar os exames para cirurgia, então fazer todo o risco cardíaco, ele passou um monte de exames. Então nós fizemos nesse período, ela tomava o remédio e fazemos os exames, porque caso acontecesse uma nova crise, ela já tinha que ser internada imediatamente. Ele até falou, né? Eu até te internava agora, né? Só que eu tinha que fazer toda a preparação, porque a cirurgia começou a ficar mais de urgência, mas não era de urgência, por exemplo, de fazer no mesmo dia. Então a gente tem que fazer, tipo assim, foi umas uma semana, 2 semanas só de exame, exame de cardiovascular, exame de sangue. Meu Deus, naquela época eu faltava aula, eu perdi, não, até que eu não perdi prova, né? Mas eu fiz prova passando mal e foi uma correria, porque a gente tinha que ir em clínicas diferentes, fazer exames diferentes para se preparar para a cirurgia. Nem sempre o médico está disponível, né? Principalmente cardiologista, tem que agendar, então foi assim bem corrido mesmo. E o último exame? Aí nós retornamos no Dr. João Batista e aí ele falou assim, não, então vamos agora fazer uma ultrassom para saber onde está, né? Se ela realmente já desceu, porque ela tinha passado as crises, não estava sentindo mais dor. E aí veio o resultado, né? E nós ficamos muito felizes. Agora o detalhe esse exame foi feito um dia depois do meu aniversário de 16 anos. Então, nesse tempo todo, eu estava com o coração com muito medo, nesse tempo todo, desde o momento que eu descobri que eu ia ter que fazer a cirurgia, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que não me dá muito bem em biologia, eu tenho medo de tirar sangue, esse trem assim, então eu sou um pouco fraca para essa área, né? E já imaginando que eu ia ter que tomar anestesia geral, ficar internada, nesse tempo todo foi realmente eu buscar a Deus e a gente, né, colocou muitas pessoas, tanto nossa família, os irmãos da igreja, para interceder, para pedir para Deus um milagre. Nem que seja sumir a pedra ou realmente descer, que era uma coisa impossível, a pedra se mover. E nas crises que eu senti, ela estava se movendo para não precisar de cirurgia, né? A ideia inicial era fazer a cirurgia para tirar a pedra que estava no rim. Depois, quando eu passei mal, o médico falou que poderia fazer a cirurgia também para tirar, porque ela estava na bexiga. E acabou que não precisei, porque um dia depois do meu aniversário, o exame confirmou que não tinha mais a pedra. E, meu Deus, foi uma sensação incrível, né, mamãe? Você lembra desse dia? Todo dia a gente ia nesse hospital, porque o Hospital Instituto dos Rins lá tem tudo. Tem exame, tem consulta, tem pronto-socorro, tem internação, cirurgia, lá é tudo, basicamente. Então a gente ia lá nas consultas, nos exames, pronto-socorro, e a gente sempre entrava com uma cara de sofrência, saía com tristeza. E nesse dia a gente saiu sorrindo, quase pulando de alegria. Já ligamos, né? Minha irmã e meu pai não estavam com a gente no momento. A gente já ligou super feliz, falando que não ia precisar. Na escola foi uma alegria também, porque eu mal comemorei o meu aniversário com meus amigos. E também meus professores, os coordenadores da direção foram super compreensíveis. Meus colegas também, tinha gente que não sabia que estava passando na minha vida, porque eu chegava, às vezes, no meio da aula, porque eu tinha feito exame, mas todo mundo sabia que eu não estava muito bem e todo mundo sempre dando palavras de força, ânimo. Gente que eu nunca tinha conversado, tipo, dando palavras de apoio. Então foi muito, assim, gratificante. Cada um que orou por mim, se você foi uma dessas pessoas que orou por mim, eu quero te agradecer. Porque Deus fez milagre na minha vida, Deus me livrou dessa cirurgia. E hoje estou aqui para contar isso para vocês. Então, se você tem alguma coisa, alguma dificuldade que você tem passado, que você acha que
não vai conseguir, que você tem medo, porque por muito momento eu estive com muito medo. Tinha dias que eu falava que eu tava bem, mas eu não tava bem emocionalmente, que eu estava morrendo de medo dessa cirurgia, o médico também foi muito, muito compreensível. Dr. João Batista, a todo momento, né, mamãe nos acalmava, ele explicava. Na primeira consulta, a gente estava desesperado, porque a gente sabia que ia ter que fazer cirurgia. Mas ele deu uma aula de biologia que eu, tipo assim, eu não senti que eu estava numa consulta, eu senti que tinha um professor particular me explicando o que é ter pedra nos rins. Além dele ser muito engraçado. Ele é muito engraçado. E realmente foi muito, muito bom estar, né, tipo, receber essa notícia, né? O momento que a gente recebeu, a gente ficou com o coração muito grato e até hoje a gente lembra desses momentos, né, com um coração cheio de alegria e gratidão, porque Deus pode fazer o impossível e Ele fez o impossível nas nossas vidas. A gente tem que crer e não desistir, que tudo no fim vai dar certo, né? E mesmo se precisasse fazer cirurgia, né? A gente crê que Deus ia ter abençoado também. E quer falar mais uma coisa, mãe? Como é que tava o coração? Não, por mim, chega. Então, é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Lembrar só de uma coisa, um último detalhe, que depois de tudo que passou, né? A gente tem esses momentos de parar e refletir sobre a nossa vida, né? E aí eu lembrei que exatamente um ano depois, né, porque essa época de exame, de todo esse momento foi em agosto. E meu aniversário é em agosto, né, recebi a notícia, presente de Deus, que não ia precisar mais fazer cirurgia um dia depois do meu aniversário, 16 anos. Mas um ano antes, quando eu tinha mais ou menos 14, eu tive que fazer uma cirurgia no dente, que era o procedimento parecido com um do siso, mas não era um dente de siso. E dente incluso, quando chama dente incluso. O dente, ele não nasce, né? Ele fica numa posição que ele não consegue nascer. Então chama dente incluso. E eu tive que fazer a cirurgia, né? Foi na mesma época, mais ou menos. E não foi uma cirurgia, tipo, tão legal assim, porque não foi tão rápida, durou mais ou menos 20 minutos e foi a primeira que eu fiz. Então, nessa época, eu já estava meio que assustada com essa coisa de cirurgia. Mas eu lembro que a todo momento, né, como a gente faz acordada, eu não parava de orar em nenhum momento e eu senti muita presença de Deus naquele momento. Tipo, hoje eu lembro como se fosse ontem. E eu lembro de Deus falar no meu coração assim, eu estou te tornando forte. E na época, no dia, eu pensei, ele tá me tornando forte pra esse momento, né? Tipo assim, uma cirurgia, que eu tenho medo de sangue, esse trenzinho assim. Mas depois de um ano, com essa questão dos rins, eu fui entender que a dor é necessária, que a gente passa pela tempestade, mas Ele tá com a gente no barco. Que alguns momentos a gente vai precisar enfrentar, mas é porque Ele está nos tornando forte. Algumas coisas a gente não entende que a gente tá passando no momento, né? Tipo, eu com 15 anos pedra nos rins, a gente ouve só, às vezes, adultos, né, passarem por esse problema. Mas hoje eu posso dar glória a Deus, porque apesar de todo o sofrimento, eu consegui continuar firme na minha fé. E hoje, temos um milagre. Isso aí, Deus é fiel. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, né, porque é história de testemunho. Mas se você gostou, deem seu like. Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas ouçam, né, o milagre que Deus fez. E também conte nos comentários se você tem também um testemunho como este, algum milagre que Deus fez na sua vida. E nunca se esqueça, por mais que você tenha medo, Deus é maior. E Ele pode fazer o impossível na sua vida. Então é isso. Um beijo. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora.